Olá, eu sou a Natália Souza e está começando mais um episódio do podcast Voe, a voz do ouro pretano empreendedor. Hoje, no nosso sexto episódio, o nosso convidado é o Fernando Pupperi. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Natália. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrado. Fernando, conta pra gente como começou a sua trajetória no ramo de empreendedorismo. Natália, eu venho de uma família que é empreendedora, né, desde muito tempo. Eu nasci em Belo Horizonte, vim para cá com 3 anos, meus pais sempre tinham negócios, e o que eu me dedico hoje é a lavra e o beneficiamento de quartzito Pera-Sabão. Essa empresa ela começou em 1992, eu era um garoto, me lembro de acompanhar meu pai em todos esses processos, né, simplesmente acompanhando. E eu brinco com meus funcionários, eu já executei todas as funções, porque meu pai me botava para trabalhar mesmo, sabe? E, bom, ele começou essa empresa em 92, originalmente trabalhando com quartzito, fazendo a lavra, o beneficiamento de quartzito Ouro Preto, leva o nome da cidade, né? E curiosamente a lavra é em Mariana. Quartzito Ouro Preto e Mariana. Mas com quartzito Ouro Preto. E assim progrediu. Um passo para trás, eu acho interessante falar isso. Meu pai, ele é geólogo, né? Ele já faleceu, mas ele é geólogo e trabalhava com ouro, com a mineração de ouro, pesquisa e mineração de ouro. Aí a gente chama da década perdida da mineração, né? Derivada da Constituição de 88. Isso é um assunto que eu não vou adentrar, mas é um assunto complexo, que a mineração teve um grande baque com essa Constituição, que depois o artigo foi reformado. Mas, então, você teve um decréscimo e meu pai, em 92, decidiu abrir uma empresa, que é a Quartzito do Brasil, que é a empresa que hoje eu administro, que se dedicava à mineração e beneficiamento de quartzito, vendendo no mercado interno. Essa empresa foi progredindo. Em 2002, houve oportunidade, né, eles procurando expandir a empresa, procurando expandir os negócios, meu pai, o antigo sócio dele, começou a trabalhar com a pedra-sabão, de uma forma bem diferente do que a gente conhece aqui. A gente pensa que pedra-sabão é artesanato, panela, que é também, mas também é uma pedra para revestimento, como mármore, por exemplo. Então, para colocar em piso, colocar em bancadas, fazer escultura, que a gente faz escultura também. Toda a parte de revestimento e também, principalmente, o revestimento de lareiras, porque ela é uma pedra refratária. Isso quer dizer que ela absorve o calor devagar e solta devagar. Isso é muito fácil ver quando a gente cozinha em panela de pedra-sabão, que a água começa a ferver, ou a comida começa a cozinhar um pouquinho mais lento, mas depois que ela está quente, a gente pode inclusive botar na mesa que aquela comida fica quente a refeição inteira, né? Ela permanece, né? Permanece quente. Então, isso é explorado na Europa e nos Estados Unidos para revestimento de lareira, para você ter um ganho energético. Bom, voltando um pouquinho, em 2002, meu pai começou as primeiras lavras, né? Em 2004, eu fazia curso de engenharia elétrica, não gostava. Em 2004, decidi retornar a Ouro Preto para fazer o curso de geologia e já trabalhar nessa empresa do meu pai. Então, desde 2004, estou lá. Acompanhei todo o processo que a gente desenvolve, né? Desde a pesquisa mineral, ou seja, procurar, a gente chama isso de um campo verde, traduzindo, né? Num greenfield, afloramentos de pedra-sabão, fazer sondagem, legalizar área ambientalmente, legalizar área na parte mineral, até a própria construção da indústria também, a indústria de beneficiamento de pedra-sabão. E, bom, agora eu perdi o fio da meada. Fala um pouco sobre o produto que vocês mexem da pedra-sabão, que você falou que é diferente, né, do que é feito. Então, a pedra-sabão, do jeito que a gente explora ela, a gente procura retirar os blocos de maiores dimensão para fazer chapas. Estou falando produtos de 3 metros de largura por 1,80 de altura e 3,2 milímetros de espessura. 3,2 milímetros é porque é 1,25 polegadas. Como esse mercado é mais o norte-americano do que o brasileiro ou o europeu, a gente padronizou a espessura conforme o padrão americano, né? 1,25 polegadas. Esse é o nosso principal produto. Subordinadamente a ele, em questão de valor, a gente tem a parte de ladrilho, né? A confecção de bancadas mesmo. Essa mesa a gente poderia fazer ela de pedra-sabão. E pequenas peças que revestem lareira, de espessuras, tamanhos, comprimentos totalmente diferentes, assim, diversos conforme cada aplicação. O que eu falei que isso diverge um pouquinho do mercado brasileiro, a gente, né,
todo mundo que fala pedra-sabão já pensa logo em artesanato, que é muito importante. A gente remete diretamente ao Ouro Preto, né? Nossa feira de pedra-sabão, dos produtos que são vendidos lá. Isso foi até o motivo da gente começar a mexer com pedra-sabão, porque a nós não interessava sair para o Espírito Santo, procurar um granito, um mármore que tem na região aqui também, tem Cachoeira do Campo, mas é uma coisa, já era uma coisa mais bem explorada, mas a pedra-sabão é nossa. E a gente sendo de Ouro Preto, meu pai não era mineiro só de coração, mas nós sendo mineiros, a gente queria trabalhar com uma coisa nossa. E foi a pedra-sabão que surgiu disso. E com o desenvolver do negócio, assim, meio que sendo levado, muito no início ainda, a gente descobriu esse mercado externo de pedra-sabão. Esse mercado externo existe porque as fazendas no Nordeste dos Estados Unidos, elas eram feitas, originalmente, o colonial americano era feito de pedra-sabão, assim como o nosso. O nosso aleijadinho, a gente fala muito de aleijadinho, mas em todas as nossas igrejas a gente vê a pedra-sabão sendo utilizada em degrau, sendo utilizada em outras esculturas também, também pelo aleijadinho, nos frontões de igreja. Mas lá era mais uso residencial mesmo. Uso residencial e para aquecimento. Se fazia lavatório de pedra-sabão pela facilidade de ser esculpida, né? E tendo um lavatório de pedra-sabão também é bancada. Então isso no século XVIII, nos Estados Unidos, já era muito utilizado. E até uma coisa interessante, assim, que a gente brinca com a pedra-sabão, a gente acha que a pedra-sabão é uma pedra frágil, né? Macia, quanto é o contrário. A gente vê nas igrejas de Ouro Preto, os degraus feitos de pedra-sabão, estão lá já há 300 anos. É muito durável, né? Comido, mas não quebrado. Ou seja, falando um pouco de geologuês, que eu sou geólogo, né? É uma pedra-sabão com dureza baixa, ou seja, ela risca, só com tenacidade e resistência ao impacto muito alto. E essa característica também é utilizada lá. Voltando um pouquinho nos Estados Unidos, é um país extremamente frio, né? Uma região extremamente fria, o Nordeste, que eu visitei até uma fábrica antiga a última vez que estive por lá, já em 1700, 1800, eles usavam a pedra-sabão para aquecimento. Eles colocavam ela numa água fervendo e colocavam ela para aquecer os pés dos passageiros de trem no estado de Vermont, Nordeste dos Estados Unidos, utilizando isso. Então, descobrindo isso, a gente se atirou ao mercado externo como primeiro passo. 2002, 2003, 2004, hoje ainda é o nosso principal mercado. E, paralelo a isso, desenvolvemos também o mercado brasileiro, mercado principalmente de Belo Horizonte, mas também de São Paulo e Rio de Janeiro, explorando duas características basicamente da pedra-sabão. 3, na realidade. Primeiro, a beleza, né? O segundo é eu gostaria de falar essa palavra, a trababilidade dela. É uma pedra fácil de ser trabalhável. Então, com esses arquitetos, eles faziam e fazem ainda o design de um banco, estilo Niemeyer, aí pegava muita parte de arquitetura mesmo, de arte ligada à arquitetura. E a gente executava isso em pedra-sabão. E vou repetir aqui uma frase que meu pai falava muito, que a forma tem que superar o trabalho. Ou seja, a beleza tem que vir primeiro. Sim. Então, chegava muito projeto pra gente, eu trabalhando na indústria nessa época, né? Mais na indústria, não efetivamente fazendo uma peça, mas coordenando a produção. Eu assim, poxa, pai, como que eu vou fazer isso? Aí ele falou assim, não, tem que ficar bonito e faz. Então, a pedra-sabão é legal também que ela traz esse desafio, diferentemente de um granito, por exemplo, que tem áreas que tem esse desafio, mas não tanto quanto a pedra-sabão, sabe? Isso me faz ser apaixonado por ela. A gente vê falando, né, da nossa feira de pedra-sabão aqui, o que pode ser feito com a pedra-sabão. Você pode fazer qualquer coisa, né, com a pedra-sabão. E é interessante você falar desse mercado fora, porque realmente eu não imaginava essa usabilidade da pedra-sabão fora daqui como uma coisa que não fosse artesanal. Porque a gente imagina sempre a pedra-sabão como algo artesanal. Já pensei, sim, tipo, bancadas e tudo mais, mas para essa função de aquecimento, de que os Estados Unidos usa, realmente eu não sabia disso. Imagina que a gente o Brasil exporta cerca de 800 toneladas por mês para os Estados Unidos e para a Europa, de pedra-sabão. É um volume muito grande. E no Brasil não tem essa demanda de pedra-sabão que vocês exportam para fora, né? Não só para os Estados Unidos, né? Para a Europa também. Para a Europa também. O nosso principal mercado é os Estados Unidos, aí dentro da Europa, Portugal, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria e a Escandinávia como um todo, né? A Noruega, a Suécia. Países extremamente frios, né? Usando basicamente para lareira, para essa aplicação. O que aconteceu, assim, infelizmente a gente tem essa cultura de vender o bom e ficar com o médio no mercado interno, né, no nosso, a pedra-sabão
carregou consigo um nome um pouco ruim, de não ser uma pedra muito utilizável para arquitetura, né? E a gente tem essa mentalidade ainda bem que a gente não carrega essa mentalidade, ainda bem que nós não carregamos essa mentalidade. Eu acho o seguinte, se eu moro em Ouro Preto, se eu moro em Minas Gerais, o bom tem que ficar aqui também. Sim. A gente tem que vender o bom para todo mundo. Então, qual que é a mentalidade da empresa? Sempre foi dessa forma. O que eu exporto eu vendo no mercado interno, com a mesma qualidade. E o que alguns, né, dos meus concorrentes no passado faziam, acredito que não façam mais, o que ele vendia para revestimento no mercado interno, a gente vende para artesãos, que aproveitam melhor aquele pequeno pedaço, utilizando só a parte boa, como se fosse lapidar uma joia. Sim. Eles estão ali lapidando uma joia. Eles pegam só a parte boa, que a gente não pega porque é uma área mais industrial, fazem o seu produto de extrema qualidade, e tem aquele pequeno descarte. Aquele pequeno descarte anteriormente era vendido no mercado interno para revestimento. Então a pedra sabão levou consigo um mau nome, que a gente, através de muito trabalho, nossos concorrentes também, mas eu falo da gente porque eu só posso falar de mim, né? Sim. Mas a gente, com muito trabalho, foi provando, foi mostrando para o mercado que a pedra sabão é uma pedra nobre. Assim como o mármore é uma pedra nobre também, com a grande diferença da pedra sabão ser nossa. Então isso levou uma aceitação. A gente era muito forte no mercado interno. Fizemos, por exemplo, a casa... eu ia falar o nome, mas eu acho que não é legal falar o nome de um artista. Fizemos a casa de pessoas importantes no Brasil, de artistas renomados, assim como nos Estados Unidos também meus clientes fazem, de pessoas renomadas, com esse trabalho na Pedra Sabão. O que aconteceu foi o seguinte, que a gente saiu do mercado interno. A empresa era formada por mim e por meu pai, sendo, né, os dois administradores. Meu pai faleceu em 2019. Assim que ele faleceu, durante a doença dele, a gente foi tirando um pouquinho o pé do mercado interno, porque é um mercado que gera muito trabalho nosso. Ele demandava muito trabalho meu e do meu pai. E isso começou a ficar um pouco escasso. E esses clientes, né, que a gente tinha, eles demandavam que fossem a gente mesmo. A gente tentou substituir por funcionários extremamente competentes, só que ele demandava a gente. Né, coisa do mineiro, né? Eu tratei com ele, eu quero que ele me atende. Bem isso. E como meu pai teve câncer durante 3 anos, né, e com essa doença dele a gente tirou um pouquinho o pé. Ele faleceu em 2019, 2020 veio a pandemia. Foi a única época da minha vida que eu tive medo do futuro. Eu me lembro em abril, né, de 2020, a pandemia não estava forte no Brasil ainda, mas eu tinha 2 contêineres chegando na Itália e a Itália estava fechada. Sim. Né, completamente fechada, lockdown de verdade, que a gente não vivenciou aqui. E eu tive meus pedidos cancelados, aí eu juntei meu funcionário e falei, olha gente, eu tenho dinheiro hoje para pagar férias. Eu falei isso até emocionado. Hoje eu tenho dinheiro para pagar férias, então vou dar férias para todo mundo, férias coletiva. Vocês, por favor, não gastem o dinheiro. Se tiver que gastar, gasta. Mas junta, porque daqui a 20 dias eu não sei como que vai ser. E de fato foi dessa forma, né? A gente ficou 20 dias em casa, eu nunca fiquei tanto tempo em casa na minha vida. E aquele negócio, o empreendedor nunca pode parar. Sim. Por mais que eu não saía, eu não podia parar. E eu liguei para o meu melhor cliente já há talvez 8, 9 anos, né? E liguei para ele e falei assim, olha, eu vou quebrar. Ele falou assim, por que você vai quebrar? Eu vou quebrar porque eu tenho 2 contêineres chegando na Itália, que não devo recebi, com um pouquinho de atraso, mas está ótimo. E você me cancelou seus pedidos no mês seguinte. Isso era 4h30 da tarde. No local onde ele estava era 1 hora menos, 13h30 da tarde. Ele falou assim, olha, eu vou aproveitar que a gente não fechou ainda, vou visitar um cliente meu amanhã, você faz um orçamento para mim? Era um orçamento de lareira, hoje é meu carro-chefe. Peças pequenininhas e tal. Eu falei assim, faço. Aí fiz, terminei às 7h30 da noite, mandei para ele. Às 7 horas da manhã daqui do Brasil, ou seja, às 6 da manhã de lá, ele já tinha analisado o orçamento, me ligou e falou assim, olha, seu preço está 30% acima da Índia, que é a nossa principal concorrente nesse mercado. Um dos, né? Talvez o preço sempre menor, né? A qualidade não tão boa. E eu já tinha feito a minha, né? Tinha acabado de fazer minha tabela de preço, sabia das minhas margens, e com 30% de desconto eu giraria a empresa. O que é girar a empresa? Pagaria salário, teria algum probleminha de pagar fornecedor, mas isso a gente, né? É a vida do empresário, né? Consegue resolver. E aceitei. A gente teve a benéfice da taxa do dólar subir bastante. Então aquele preço que era só para girar começou a sustentar a empresa, né? Entendi. Isso foi uma coisa muito boa. Aquela época, em abril, em maio de 2020, a gente produzia um contêiner por mês desse produto.
com o lidar, né, com o fazer, e aqui eu sou obrigado a falar isso, porque isso é mais pura verdade, com conhecimento e união dos meus funcionários e eu com eles, a gente conseguiu desenvolver uma rota de processo que hoje, com uma máquina nova, obviamente, a gente produz 6 contêineres por mês. Então, teve esse salto desse medo da pandemia. Mas foi assim, eu fiquei com medo do futuro porque a gente não sabia, não tinha um pedido de continuidade, porque eles também não sabiam, né? Ninguém sabia no mundo inteiro. Era o momento certo para todo mundo, né? Ninguém sabia o que era, o que podia acontecer. Totalmente incerto. Aí eu queria abrir um parênteses aqui, não falando da... Acho que isso sim é falar de empreendedorismo também. Na minha empresa, a gente tinha álcool para tudo que é lado, todo mundo usando máscara. 100% das pessoas usando máscara. E eu conversei com todo mundo e falei assim, olha, vocês têm total liberdade de me corrigir se eu estiver sem máscara. E entre vocês também. O primeiro caso de Covid foi depois de todo mundo 100% vacinado na minha empresa. Estou falando de 60 funcionários. Nossa. Então, assim, a gente conversou, né? Olha, eu não posso parar. Se eu parar, eu morro de fome. E eles provavelmente também, né? Sim. Assim, a gente arranjou outro emprego, tá? Modo de dizer, né? Então, a gente acordou ali, a gente fez um acordo entre a gente, que dentro da empresa, e pedia fora da empresa também, mas aí a vida de cada um, dentro da empresa era obrigatório, todo mundo de máscara, álcool, obviamente, assim, a gente trabalha em local aberto, né? Se a pessoa estiver sozinha num local aberto, ela poderia tirar a máscara, mas para chegar perto, todo mundo de máscara. E no nosso primeiro caso de Covid, até hoje tivemos 4 somente. Então, um número bem fico satisfeito, baixo, né? Porque... e feliz. Não, isso é ótimo, você não teve problema, porque essa questão da pandemia realmente foi um período que muita gente, né, não conseguiu manter seus negócios, outras pessoas conseguiram criar negócios, e outras pessoas, graças a Deus, como você, conseguiram manter seus negócios também, né? Como que é? Me fala um pouco dessa relação dos funcionários com a empresa. Vocês estão sediados em Mariana, com projetos de expansão, alguma coisa? Hoje a gente tem a pedreira de Quartzito em Mariana, a indústria em Mariana e a pedreira de Peraçabão em Rio Piracicaba. O bem mineral a gente não muda de lugar, né? Então vai ser sempre lá. Mas a gente participou de um chamamento público da Prefeitura de Ouro Preto, querendo diversificar a matriz econômica dela, né? E a gente participou e fomos agraciados com o terreno Antônio Pereira. Hoje a gente está construindo um galpão lá, ele já está basicamente pronto, e a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, a gente está tendo bastante dificuldade com o fornecimento de energia elétrica, porque, pelo que me é reportado, a CEMIG tem que passar uma nova linha para atender o distrito de Antônio Pereira. Isso a Prefeitura tem nos ajudado bastante, é necessário falar isso, né? Mas isso a CEMIG tem que fazer. E nessa nova linha, eles já têm um mandato de reintegração de posse, ou seja, eles já teriam acesso à área, só que eles não conseguem efetivar essa reintegração. Então nós estamos esperando isso daí. Vai ser uma coisa muito boa para a empresa, porque meu pai começou em 92 do nada, com a rescisão trabalhista dele, né? E hoje a gente já estruturou a empresa, já tem outra visão de linhas de produção, de como que a produção tem que ser feita. Então a gente estruturou lá uma empresa com mais engenharia, mais bem pensada, com os mesmos maquinários, mas uma forma mais fácil deles dialogarem entre si. Isso vai nos gerar uma produtividade muito melhor, né, obviamente, um trabalho mais fácil de ser executado. E eu falo que essa mudança vai ser uma coisa muito boa, inclusive, para a comunidade. Hoje a nossa obra lá é toda feita por funcionários de Antônio Pereira, né? Só meu mestre de obra, que é daqui de Ouro Preto, o restante é todos do distrito de Antônio Pereira, com uma mentalidade nossa de pegar a mão de obra da região por vários motivos, mas principalmente porque eu estou ali, então tem que sair dali sai meu sustento, então não tem que sair só o meu sustento, né? Entendi, é uma troca, né? É uma troca, exatamente. E é um compromisso que eu firmei com a Prefeitura nesse processo. Obviamente eu tenho meus funcionários que vão se manter, mas a contratação preferencialmente de Antônio Pereira. E eu tenho tido excelentes resultados lá, eu tenho excelentes funcionários de Antônio Pereira que, se for vontade deles, vão permanecer comigo e vão progredir na empresa quando ela estiver funcionando, obviamente. Alguns a gente já formou um armeiro lá, por exemplo, o nosso carpinteiro é de lá, né? A gente tenta treinar, isso é um dos bônus que eu acho que eu tenho da empresa, um dos grandes orgulhos. Todos os nossos funcionários operadores, eles foram treinados na empresa. É isso que eu ia perguntar, se vocês oferecem treinamento para as pessoas lá dentro? É um treinamento constante, acaba que os próprios funcionários treinam. Eu sempre falo assim, ninguém é insubstituível em local nenhum. Então a gente
sabendo que não é insubstituível, muita gente, a gente acha que a gente está criando competição conosco mesmo, né? Mas é o contrário. Eu pego os casos de troca de função, seja porque a pessoa progrediu na empresa, seja porque ela preferiu ir para outro lugar, se ela sair e entrar uma pessoa e executar o trabalho tão bem quanto ela executa, quer dizer que ele treinou bem essa pessoa. Sim. Então a minha estima a esse funcionário cresceu bastante. Eu tenho essa mentalidade, isso é constante, né? Isso é uma coisa que a gente construiu, aprendi isso com meu pai, né? É impossível não lembrar dele, mas aprendi e a gente mantém isso. E é uma coisa, o nosso trabalho é uma coisa muito difícil, porque você pensa assim, poxa, operador, motorista de caminhão, você difere um caminhão do outro, mas um operador de monofio, um operador de terra diamantado, uma mão de obra que a gente não tem. Então a gente tem que desenvolver a capacidade da população, né, dos nossos trabalhadores para fazer isso. Então os nossos funcionários foram todos treinados dentro da empresa. E isso também é isso é bom para o funcionário, que ele ganha uma nova profissão, isso é muito bom para a empresa, porque o amor de uma pessoa pelo seu trabalho, quando ela é treinado no local, eu vejo que é muito grande. Você se sente valorizada também, né? Tipo, eu tô aqui, mas eu vou aprender, eles vão me ensinar e eu vou continuar crescendo aqui dentro, né? Isso é uma coisa que a gente vê. As pessoas, elas gostam, e eu gosto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua empresa, porque a gente pensa muito pedra sabão, a gente vê, né, na parte... Tô sempre dando exemplo da pedra sabão artesanal, porque é que eu conheço, né, que eu uso os processos. A gente vê muitas mulheres artesãs, né, da pedra sabão. Na sua empresa, desse nicho, né, dessa parte da pedra sabão que você trabalha, tem mulheres que trabalham com vocês? A parte de artesanato, a gente não... Eu tenho só um escultor hoje. A gente faz, assim, as últimas esculturas. Hoje a gente está fazendo uma pessoa, né, uma estátua de uma pessoa viva ainda, né, então uma réplica dela em escala real. Fizemos uma Santa Rita de Cássia de 3,5 metros de altura, peça única, uma de 4,5 metros em 2 peças, uma réplica de Pietà de Michelangelo. Então a gente tem, mas eu tenho só uma pessoa que faz isso, como uma atividade que me dá mais prazer do que dinheiro, mas assim, me dá dinheiro também, não tem como ser hipócrita, né? Mas me dá muito prazer essa parte. A minha mão de obra, ela é mais física mesmo, né? Não que a gente tenha algum impeditivo de contratar mulheres nessa parte, de forma alguma. Já tivemos funcionárias mulheres muito boas de serviço. Em Antônio Pereira eu vou ter uma linha de ladrilhos, de mosaicos, que eu quero aí um pouquinho mais compatível, mas hoje a parte industrial é mais a mão de obra masculina também, mesmo, né? No escritório não, no escritório a gente tem 3 mulheres e um homem, e eu também permeio em todas as áreas, né? Mas respondendo a sua pergunta diretamente, essa parte de artesanato feito por mulheres, infelizmente não. Não que tenhamos algum impedimento, né? Mas eu penso nisso nessa parte de mosaico, um trabalho bem cuidadoso, sabe? Você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando aqui, porque a gente entende muito que a pedra sabão é uma coisa nossa, né? O Brasil, nossa. E você falou que o seu maior concorrente é a Índia. Da Índia, eles têm a mesma pedra, porque você como geólogo, essa pedra sabão, ela se diferencia muito de um lugar para o outro? Diferencia dentro da gente mesmo. Por exemplo, a pedra sabão de Santa Rita é completamente diferente a minha de Rio Piracicaba, que está em linha reta talvez 80 quilômetros, um pouco menos. A pedra sabão, explicando muito rapidamente, assim, imagina que se teve, né, várias erupções, né, vulcão mesmo, só que por um motivo ou por outro, essa lava que estava subindo, eu acho que nenhum geólogo pode me ouvir. Estou explicando de uma forma mais lúdica, digamos assim, né? Essa lava que estava subindo, ela ficou aprisionada na crosta, e ela foi solidificando de forma devagar. Aí depois você teve 2 eventos, vou usar a palavra correta, metassomáticos, como se fossem 2 processos de metamorfismo com certas características, que transformou aquela rocha aprisionada na pedra sabão. Então, imagine, são várias bolas, e cada bola tem uma composição química diferente da outra. Entendi. E sofreu alguns processos posteriores a isso, que deu características visuais, né, químicas, texturais, visuais, diferentes uma da outra. Agora, respondendo outra pergunta que você fez, a pedra sabão a gente tem minas em atividade, ocorrência a gente tem em outros lugares. A gente tem na Escandinávia, na Suécia, acho que na Finlândia também, um dos países da Escandinávia, né? Nos Montes Urais, na Rússia, uma produção muito pequena, na Índia e no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e aqui em Minas Gerais. Esses são os grandes polos. A pedra sabão da Índia, ela é mais macia que a nossa, então ela risca mais fácil, a dureza dela é menor,
e a tenacidade também é menor do que a nossa. A questão do preço dele ser menor é por causa da mão de obra lá custa menos do que a nossa. Você tem ocorrências em vários outros lugares. Por exemplo, eu fui em algumas mini pedreiras abandonadas na Suíça, nos Alpes, né? Tem serpentinito na Itália também, que é vendido como pedra-sabão, mas não é pedra-sabão de fato, né? Então, as ocorrências, as minas ativas de pedra-sabão no mundo são essas que eu te falei, mas é a nossa. Essa daqui é a nossa. Eu vou contar uma coisa engraçada aqui. Desculpa, ouvintes, mas quando eu era criança, eu achava que pedra-sabão era um sabão mais duro. Sabe? Você pegava, esfregava. Mas o nome vem disso. E saía espuminha, assim. Tem alguma lógica esse pensamento? Não da espuminha, mas a pedra-sabão, principalmente aquela utilizada em artesanato, voltando ao que eu falei, a pedra-sabão é uma bola. Vamos imaginar assim. A casca dela normalmente é mais macia, bem macia. Você tem é um lugar onde o mineral teve espaço para crescer, então ele se formou de uma forma mais livre, digamos assim. Então ele ficou mais macio. Novamente, né, a gente está usando uma palavra, palavras mais lúdicas assim. E essa pedra especificamente é mais utilizada em artesanato. Essa que a gente vê nas nossas praças aqui em Ouro Preto. E o nome de pedra-sabão veio porque ela é sólida como um sabão, mas se corta com uma faca como um sabão. Ela é bem macia. Que é mais macia. Então vem por isso. Tom, assim. E também ela tem uma característica dela, toda pedra-sabão é assim, que ela é untosa ao tato, ou seja, é gostoso de passar a mão, dá aquela sensação de óleo, né? Uma peça muito prazerosa mesmo, de toque, né? De passar. É uma estratégia de venda que eu uso. Eu peço para o cliente passar a mão na pedra-sabão, aí ele obviamente imagina aquilo quando eu mexi com o mercado interno, na bancada dele, né? Tem essa sensação inconsciente da utilização. Então é por causa desses dois aspectos, ser untosa ao tato, ter essa sensação gostosa de tocar, que é uma característica até diagnóstica da pedra-sabão, e de se cortar com faca, mas não de fazer espuma. Fazer espuma ia ser demais, né? Fernando, mas falando um pouco mais sobre empreendedorismo, essa transição, né, que vocês estão fazendo para Antônio Pereira, eu não sei qual que é o seu conhecimento do distrito, de tudo mais, tem a questão das mineradoras, com as barragens e tudo mais. Como é que está sendo isso para a empresa? Vou para Antônio Pereira, é um distrito que tem inúmeras questões, né, tanto com as mineradoras quanto questões sociais também. Como é que está sendo isso? Como é que foi essa aceitação da população com a sua empresa? Olha, no início, tudo que é novo assusta, os dois lados, né? Tanto eu quanto a empresa, mas foi uma decisão muito consciente. A gente sabe das questões sociais de Antônio Pereira, né? A questão do relacionamento entre a sociedade e a mineração, e isso para mim hoje não me assusta. Primeiro porque eu já estou lá já tem 3 anos, mas desde o início eu sei que um trabalho sério junto à população é o que diferencia. Então, por exemplo, se eu chegasse lá, hoje eu tenho um pouquinho menos de 10 funcionários. Se esses 10 funcionários fossem de outro local, teria uma grande resistência. Sim. Hoje, desses quase 10 funcionários, só um que não é de lá. E isso começa um relacionamento com a comunidade, né? Então, e aquilo que a gente fala que é obrigação trabalhista, que de fato tem que ser obrigação trabalhista, infelizmente não é muito assim. Por exemplo, todo mundo tem dor de barriga, mas pagar salário em dia é a principal coisa da empresa. Fornecer EPI é a principal coisa da empresa. Você tratar o funcionário com dignidade, o trato, mesmo um relacionamento. Eu vejo que hoje, assim, infelizmente, talvez não seja da cultura de todos, mas eu acho que deveria ser obrigatório. E isso, para mim, é premissa de trabalho. Então, sempre que eu chego na empresa, eu faço questão de cumprimentar com respeito, tratar com respeito. É lógico que problemas ocorrem, mas se tratar esse problema com respeito junto aos funcionários, saber que ele tem um ser humano, é uma coisa que já vai te diferenciando. Infelizmente, diferenciando. Eu queria que isso fosse média, né? Padrão. Mas, e lá tem, Antônio Pereira tem uma mão de obra, eu acho que ávida pelo aprendizado, é o que eu vejo. Eu vou ver isso mais depois que a empresa se instalar, né? Mas ávida de aprendizado, querendo crescer, querendo trabalhar. Eu tenho funcionário lá que ele queria trabalhar 2 turnos. Assim, não pode trabalhar 2 turnos. A gente tem que seguir uma legislação trabalhista. Mas eu preciso fazer dinheiro. Olha, infelizmente eu não consigo. Não pode isso. Não pode, né? Isso é mandatório. Mas de tão bons que eles são, assim, eles... e sempre que é necessário fazer hora extra, fazem felizes, fazem sabendo que, né, que estão tendo o retorno dele. Principalmente, sabe que essa hora extra vai ser pago. Parece uma coisa simples, mas eu acho que, né, não é. E tendo esse trato, eu tenho certeza que eu vou ter uma dificuldade normal que eu teria em qualquer outro lugar, mas uma atratividade muito grande também.
E isso é satisfatório, muito satisfatório. A gente sabe, né, a gente ouve muito isso, né, das pessoas de lá, isso que eu relatei, assim, que as empresas chegam já prontas, né? Sim. Ali eu estou construindo uma empresa. Principalmente lá, né, Antônio Pereira. Tem esse problema da comunidade. E, bom, e os desafios vão vir com o dia a dia, né? Mas é com essa mentalidade, com essa visão que eu vejo de... A gente faz uma coisa na empresa, assim, de... Não só do aprendizado, né? Porque o salário vai junto também, né? Mas isso que eu te falei, de ensinar as pessoas a trabalharem um novo trabalho, que depende só delas progredir com o salário também. Lógico que tem teto, né? Assim, mas isso... Quando a comunidade vê isso, eu acho que já está vendo, mas quando nossos funcionários veem isso começa a gerar uma boa fama da empresa. E o que acaba é isso mesmo, não é a propaganda que você faz, né? Assim, isso influencia também, né? Mas não é a propaganda que você faz, é o seu funcionário falando bem da empresa. Eu acho que isso conta muito, né? Você tá numa empresa que te respeita como profissional, te respeita pessoalmente, é uma empresa que tem essa vontade, né? De capacitar, não vou só te colocar para fazer, vou te ensinar como é que faz, porque além de, né, a pessoa ter que saber fazer o trabalho, é um conhecimento para a vida dela, né? Se ela quiser se aprimorar depois com outros cursos, outras coisas também, isso sim, eu acho que é uma forma de lidar, né? É igual você chega e ocupa um espaço que é da população, é da comunidade. E se ela não se sente pertencente, né, desse espaço, não sente que ela pode ser útil de alguma forma, ou que isso vai ter algum retorno benéfico para ela, cria-se uma resistência mesmo. Acho que é isso, é a ideia mesmo, assim, que você falou que deveria ser padrão, né, de todas as empresas agirem dessa forma. Eu acho que está mudando, tá? Acho que nós vamos chegar nesse ponto. Eu acredito nisso. Fernando, você estava falando, né, do chamamento público que você participou pela prefeitura para ocupar um espaço lá no Polo Industrial de Antônio Pereira. Qual que é a importância que você vê dessa ação da prefeitura, não só, né, para você, para sua empresa, mas essa ação mesmo para a cidade? Olha, isso é uma coisa que eu gostei e virei fã desse processo todo, desse projeto. A gente há muito tempo procura um terreno para nos estabelecer na região aqui, né? Mariana, Ouro Preto. Eu tenho preferência por Ouro Preto. Os marianenses não vão brigar comigo, mas eu teria preferência, porque eu moro aqui, cresci aqui, né? E fomos procurando terrenos particulares em outros locais também, em outras cidades. E na prefeitura a coisa correu de uma forma que eu fiquei impressionado, né? A gente começou a conversar com as pessoas, com o vereador, né, e nos encaminharam na secretaria que o Felipe Guerra presidia, né, era secretário. Fomos muito bem recebidos pelo Felipe e pelo Evandro, pelas outras pessoas. Tem que citar aqui também o nome do vereador de Antônio Pereira, que nos fez essa conexão, que foi o Leitor, Wander Leitor, não nos recebeu muito bem. E fizemos a forma que eu te falei, né, o Wander vai poder falar. Antes de conversar sobre um terreno, meu pai chamou o Wander, ele era vivo, para visitar a nossa empresa. Falou assim, olha, é isso que vai. E nisso a gente criou uma relação muito próxima com o Wander, nesse processo todo. Bom, voltando ao chamamento, a gente foi muito bem recebido por toda a prefeitura, em geral, né? E eu vejo isso como um passo incrível para o empreendedorismo, para o empresário e para o município. Por quê? Esse chamamento público ele foi já muito aberto da gente mudar o nosso cenário econômico da região. Não é desfazer do que tem, é a gente manter o que tem, a mineração, e trazer coisas para agregar. E eu vejo que aqui na região a gente tem tudo. A gente tem uma mão de obra de qualidade, a gente tem recursos minerais, a gente tem mercado, né, pelas pessoas, pelo turismo, e falta uma grande coisa, a gente não tem terreno. E foi isso que a prefeitura deu para a gente. Com o nosso compromisso de gerar emprego. Então todos ganham nessa relação. O empresário tem um terreno para desenvolver seu negócio. A população tem oferta de emprego. O município tem a parte de imposto, tem a parte de fazer a economia circular, que é muito bom para o município, né? Então, assim, é um processo que eu acho que devia ser copiado, inclusive, por outros lugares. Eu não sei, sinceramente, se isso foi inspirado. A Prefeitura de Ouro Preto se inspirou em outros modelos, né? Mas é um modelo que é inspirador. E eu acho que teria que ser reproduzido por causa disso.
a característica nossa em Ouro Preto, desde sempre, desde a época colonial, é dificuldade, né, pela nossa geografia, dificuldade de terreno. E a prefeitura tendo, disponibilizando, gerando compromisso. Eu assumi um compromisso lá na Câmara de Vereadores de fazer uma praça em Antônio Pereira, que eu vou fazer, né, esse compromisso eu me lembro dele, nós vamos fazer isso. E isso começa a gerar benefícios, vários outros, além do que eu falei, para o município. Sociais, né? Para a região, para o município também, né? Eu acredito que a gente tem que ter programa social em números, né? Eu sou super apoio muito vários programas sociais, como de cota, universidades, isso eu acho certíssimo. A gente tem que ter esse processo de inclusão. Emprego digno também é um processo de inclusão, né? Então, a prefeitura fez isso, através dessa associação com os empresários, né? Então, eu sou fã desse programa, acho que ele deve ser copiado. Muito bom. E, Fernando, a gente conversou de um monte de coisa, parece que a gente está conversando tem 5 horas aqui já. Muito prazeroso. É bom, acho que uma coisa que eu sempre falo é que é muito gostoso a gente conversar e ouvir pessoas falando do que elas gostam, sabe? Os olhos brilham e a gente vê que esse empreendedorismo, ele é muito pessoal também, sabe? Tipo, você está empreendendo não é só do que eu penso, né, sobre isso. Não é só porque você quer ganhar dinheiro, eu não quero ter chefe, eu quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. Não, eu vou trabalhar com uma coisa que eu acredito, que eu gosto e que, pelo que a gente conversou, acho que você é uma dessas pessoas que trabalha com o que gostam, com o que gosta, e assim, é muito gostoso a gente ver isso, porque esse programa, ele é para a gente conhecer, né, nossos empresários, as pessoas que trabalham aqui na cidade, que geram emprego, que geram renda, e que são daqui, ou que não são daqui, mas têm Ouro Preto no coração, assim, e é muito bom ver que as pessoas como vocês estão fazendo isso para a cidade crescer, né, não só para o benefício próprio, mas para um ganho, assim, geral. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado. Então, eu acho que são coisas que caminham junto, né? A parte empresarial, o benefício que eu tenho com a parte empresarial e tudo tem que andar junto, né? Retornar à sociedade, né? Agora, respondendo a sua pergunta, o que é empreendedorismo? Assim, eu vejo empreendedorismo muito como... eu gosto de usar um sinônimo, que de fato não é sinônimo, mas para mim é modificar. Eu acredito e eu tento que com a minha atividade empresarial, com a minha atividade econômica, eu estou modificando o meu meio. Estou me modificando, obviamente, sempre aprendendo, sempre procurando, com vários desafios, com o objetivo, obviamente, de me sustentar, né? Isso aí não tem como falar que não é dessa forma, mas modificando o meio, seja através, né, do salário digno que a gente paga, do desenvolvimento social que a gente traz, da economia girar, e, assim, apesar de ser assustador, é muito recompensador esse empreendedorismo, porque nada te garante que vai dar certo. Né? Eu vejo assim, quando você inicia numa empresa como empregado, nada te garante que vai dar certo também, mas você tem ali um certo acordo. O empresário, ele pode ganhar como ele pode perder, assim, e voltar a ser funcionário, que também não há nada de errado nisso. Mas eu vejo o empreendedorismo muito como modificar a parte social, a parte econômica, e se modificar também. Eu tenho como isso. Eu gosto de acordar no horário certo, chegar às 7 horas da manhã da empresa, cumprimentar meus funcionários. Às vezes alguém está com algum problema, a gente conversa sobre a vida mesmo, como, né, ali é um relacionamento profissional, mas como 2 amigos, assim, todo mundo tem problemas, né? Eu já me desabafei lá dentro e funcionários já desabafaram comigo, com outros amigos. E eu vejo muito isso. Reformulando, tem a parte econômica, mas tem a parte de modificar. Para mim, empreender é modificar o meio, modificar a si próprio, modificar quem está ao seu redor. Eu acho que por isso que é tão bonito. Pode ser que seja. Eu acho legal como cada pessoa tem uma visão diferente do que é empreender. É bem legal, acho que é muito amplo isso, né? Fernando, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, compartilhar sua história, compartilhar seu conhecimento, suas experiências. Te desejo muita sorte no seu empreendimento, tá? Que seja muito próspero. E as portas estão abertas sempre do nosso podcast, para se você quiser conversar, se quiser apresentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Para voltar. Natália, eu agradeço bastante, me sinto honrado de vir aqui falar sobre isso, sobre Ouro Preto, sobre meu negócio, sobre empreendedorismo. Parabéns pela iniciativa, estou sempre à disposição também. E te convido para fazer uma visita na minha empresa. Com certeza, vou sim. Obrigada.
Obrigado. Gente, obrigada por assistir mais um episódio. E em breve a gente vai ter mais convidados.